Então eu quero começar a biografia de Judas pelo começo ali, quando ele foi chamado, escolhido para ser um dos discípulos. Quem é Judas? É um dos apóstolos que recebeu de Jesus todas as graças para ser fiel. Judas não estava condenado a ser assim por toda a vida. E ele poderia ter aprendido diversas lições com Jesus. Estava recebendo uma oportunidade de mudança. Judas também poderia ter sido transformado se ele tivesse se entregado a Jesus. E ele já tirava dinheiro ali da bolsa que servia para a manutenção dos discípulos, a manutenção de Jesus. Era uma oportunidade que Judas tinha de aprender que ele deveria dar mais valor a Cristo do que aquele mísero dinheiro que ele roubava. A Bíblia diz que daquele momento, depois que Jesus lavou seus pés, Judas saiu para traí-lo. Ele estava dando uma chance para Judas se arrepender. Ele estava dizendo a Judas: ei, eu sei o que você veio fazer. Eu sei o que vai acontecer daqui para frente. E eu sei o que vai acontecer com a sua alma daqui para frente. Ele vai e vende Jesus, e ele tem certeza absoluta que quando forem prender Jesus, Jesus vai fazer uma mágica. Ele acha que Jesus vai apresentar um show pirotécnico. E quando ele estender a mão, vai cair todo mundo para o chão, ou ele vai voar no céu, ou ele vai desaparecer, ou ele vai fazer aparecer fogo, ou ele vai fazer aparecer anjos. Judas acredita que isto vai acontecer. E ele acredita mais, que Jesus vai dizer assim: ninguém me prende. E ele vê Jesus falar: Pedro, porventura eu não poderia orar ao meu Pai, ele mandaria legiões de anjos aqui. Judas estava torcendo para isso acontecer, mas não acontece. Ele vê Jesus se entregar. E quando ele vê Jesus se entregar, ele sente remorso. E o remorso comeu ele por dentro. O remorso destruiu a mente dele por dentro. O remorso fez ele ver o tamanho da traição que ele cometeu. E ele então tentou devolver as moedas. E os fariseus disseram: olha, isso é problema teu, não é problema meu. E aí aconteceu, queridos, que Judas foi e se enforcou. Judas foi se enforcar, o galho quebrou e ele caiu no chão e as suas vísceras ficaram de fora. E toda Jerusalém soube que aquele homem que tinha andado com Jesus se perdeu para sempre. E que Judas está no lugar mais profundo junto com Satanás. Porque assim como Jesus o elevou a uma grande honra para que ele fosse para o céu, assim também o pecado dele foi maior do que todos e se precipitou no mais baixo inferno. E portanto Judas está no inferno. A própria Sagrada Escritura chama ele de filho da perdição. Se ele é filho da perdição, é porque ele está perdido. Judas passou aqueles 3 anos e meio ouvindo pelo menos 2 vozes. A voz de Cristo dizendo: arrependa-se, e a voz do diabo dizendo: traia. E na hora que Judas teve que decidir por qual voz ele teria preferência, ele escolheu a voz com a qual ele tinha mais intimidade. Muitos preferem viver longe de mim do que se arrependerem e receberem o meu perdão. Por isso, a vida fica bem mais difícil, árdua e trabalhosa. Eis a razão de tanta dor.